Bom, se amanhã eu perdesse tudo e precisasse recomeçar do zero, sabe o que eu não faria? Eu não sairia pesquisando os negócios mais lucrativos de 2026. Também não perguntaria qual franquia está dando mais dinheiro ou qual produto está viralizando nas redes sociais. Antes de qualquer decisão, eu faria uma coisa muito mais importante. Eu escolheria quais mercados merecem a minha atenção, porque existe uma diferença enorme entre encontrar uma boa ideia e encontrar um mercado que vai continuar crescendo pelos próximos anos. E é exatamente isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Não quais negócios abrir, mas quais mercados eu estudaria primeiro se tivesse que construir tudo novamente. Porque quando você aprende a enxergar as mudanças certas, as oportunidades começam a aparecer em todo lugar. Uma coisa que aprendi observando empresas é que grandes negócios raramente surgem por acaso. Eles aparecem quando alguém percebe uma mudança antes da maioria. Pense na Uber. Ela não criou a necessidade de transporte. Percebeu uma mudança na forma como as pessoas queriam se locomover. O Airbnb não inventou hospedagem. Entendeu que muitas pessoas aceitariam ficar na casa de desconhecidos em troca de economia e praticidade. As maiores oportunidades normalmente não surgem porque o produto ficou famoso. Elas surgem porque o comportamento das pessoas mudou. E é justamente esse raciocínio que eu faria se estivesse começando hoje. Eu perguntaria: o que está mudando na vida das pessoas neste momento? Porque onde existe uma mudança consistente, quase sempre existe um novo mercado surgindo. Aliás, se eu realmente estivesse começando do zero hoje, uma das primeiras coisas que eu faria seria investir em conhecimento para evitar erros caros. E é exatamente por isso que eu criei o curso Negócios Lucrativos com Pouco Investimento. Ele foi pensado para quem quer começar com estratégia, mesmo sem muito capital. Então, se fizer sentido para você, o link está aqui abaixo na descrição. Bom, e é justamente por isso também que se eu tivesse que recomeçar hoje, eu não perderia tempo procurando o negócio perfeito. Eu começaria observando as grandes mudanças que já estão acontecendo na nossa sociedade. Porque toda vez que a forma como as pessoas vivem muda, novos mercados começam a surgir. E a primeira transformação que eu analisaria talvez seja uma das mais importantes das próximas décadas. As pessoas estão envelhecendo e quase ninguém está olhando para isso. Bom, durante muito tempo, envelhecer significava depender. Hoje isso está mudando completamente. As pessoas vivem mais, trabalham por mais tempo, viajam, praticam atividades físicas, consomem, querem conforto, querem autonomia. E isso cria um mercado gigantesco. E eu não estou falando apenas de clínicas ou cuidadores, eu estou falando de reforma para acessibilidade. Turismo, academias especializadas, tecnologia, produtos para mobilidade, alimentação, lazer, serviços personalizados. E a pergunta deixa de ser como vender para idosos e passa a ser como facilitar a vida de uma população que só vai crescer nos próximos anos. E esse é o tipo de mudança que dificilmente desaparece da noite para o dia. E estamos ficando cada vez mais sem tempo. Existe um recurso que está ficando mais valioso do que dinheiro: tempo. Perceba quantas empresas cresceram simplesmente porque economizam alguns minutos do nosso dia. Delivery, lavanderias, marmitas, organização residencial, serviços de manutenção, compras programadas, assinaturas. O consumidor não compra apenas um produto, ele compra tranquilidade, compra praticidade, compra a sensação de que alguém resolveu um problema por ele. E se eu estivesse começando hoje, passaria
horas observando quais tarefas as pessoas mais reclamam de fazer, porque talvez ali exista um excelente negócio. E esse é o mercado que mais me chama a atenção hoje. Bom, agora eu quero falar de um mercado que, sinceramente, ainda recebe muito menos atenção do que deveria. E ele nasce de uma mudança silenciosa. As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Moram sozinhas, trabalham em casa, mudam de cidade, têm menos contato com vizinhos. Os idosos vivem mais. Os jovens demoram mais para construir relações duradouras. E quando pensamos nisso, normalmente enxergamos um problema social. Mas um empreendedor também precisa aprender a enxergar necessidades. E necessidades criam mercados. E é por isso que eu acredito que veremos crescer negócios voltados para experiências presenciais, convivência e comunidade. Clubes de hobbies, cafeterias com programação, espaço para jogos, viagens em grupo, eventos temáticos, clubes de corrida, oficinas criativas, experiências gastronômicas, comunidades locais. As pessoas vão continuar buscando conexão, só que cada vez mais estarão dispostas a pagar por ambientes que proporcionam isso. E na minha humilde opinião, esse é um dos movimentos mais subestimados dessa próxima década. E o pequeno voltou a competir. Existe outra mudança que me chama muita atenção. Durante décadas, quem produzia em pequena escala tinha enorme dificuldade para competir. Hoje isso mudou. Com tecnologias mais acessíveis, ficou muito mais fácil fabricar pequenas quantidades de produtos altamente personalizados. Enquanto grandes empresas precisam vender milhares de unidades iguais, pequenos empreendedores conseguem atender nichos muito específicos. Produtos para colecionadores, decoração personalizada, itens para pets, peças para condomínios, brindes, presentes exclusivos. A vantagem deixou de ser produzir mais. A vantagem passou a ser produzir exatamente aquilo que um nicho procura. Se você chegou até aqui, presta atenção nisso. Talvez você tenha percebido uma ausência. Eu praticamente não falei de inteligência artificial. E foi de propósito, porque se eu estivesse começando hoje, eu não trataria a IA como um mercado. Eu trataria como uma ferramenta. Uma ferramenta capaz de reduzir custos, melhorar atendimento, criar conteúdo, organizar processos e aumentar a produtividade de praticamente qualquer negócio. E quem aprender a usar essas ferramentas terá vantagem. Mas a oportunidade continua sendo resolver problemas reais das pessoas. Isso não muda. Então, se você reparar, durante todo esse vídeo eu quase não falei sobre produtos. Eu falei sobre pessoas, porque produtos entram e saem de moda. Já as mudanças de comportamento transformam mercados inteiros. Então, se eu realmente estivesse começando do zero hoje, eu não perguntaria qual negócio está dando dinheiro. Eu perguntaria o que mudou na vida das pessoas que ainda não foi totalmente atendido. E na minha humilde opinião, mais uma vez, essa é a pergunta que separa quem segue tendências de quem consegue encontrá-las antes da maioria. E é exatamente esse tipo de visão que eu quero desenvolver aqui no canal. E agora eu vou ser bem sincera com você que chegou até aqui. Empreender não é decorar uma lista de negócios, é aprender a enxergar oportunidades onde quase ninguém está olhando. Então, se você gostou desse formato da série, e se eu estivesse começando hoje, me conta aqui nos comentários qual mercado você acredita que vai crescer muito nos próximos anos e por quê? Eu vou adorar saber. Um forte abraço e sucesso!